Entre julho e setembro deste ano, 2022, a PSP e a GNR receberam quase 9.000 participações de violência doméstica. É o número mais elevado dos últimos 4 anos. A esmagadora maioria são mulheres. O crime mais comum em Portugal é o de violência doméstica. É que nem sequer houve um ano em que, sei lá, era o Carl Jacking. O Carl Jacking é quando alguém se apropria do nome Carlos. Okay. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da AMC Crime, criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. E este episódio tem também o apoio da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Dia 25 de novembro assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Este dia pretende alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge o sexo feminino. A violência contra as mulheres tem uma longa história. E eu vou tentar fazer aqui só, então, um breve apanhado da evolução do papel da mulher. Espero não tomar muito tempo. Mas qualquer coisa, vou tentar ser breve. A mulher foi durante quase toda a sua existência considerada como um ser inferior, quando comparada a um homem, porque quando comparada a um cão, acho que não era superior. Quando comparada com animais, era superior. Cão, gato, vaca, qualquer animal de grande porte. A mulher, vá lá, nisso acho que era superior. Bom, ok, tá. A sua principal função era a de procriar, cuidar dos filhos e do lar. Quando tentamos perceber a origem desta desigualdade ancestral, é desconcertante perceber que tem centenas de anos, para não dizer milhares, e que o papel da mulher sofreu ao longo do tempo retrocessos e avanços. É aquela coisa, às vezes é preciso dar 2 passos atrás para dar um à frente. Neste caso, estava sempre a ir para trás. Dava-se um bocadinho à frente e 100 anos para trás. Em algumas sociedades primitivas, por exemplo, estamos a falar dos tempos neolíticos, algumas mulheres eram consideradas seres superiores. Por terem o dom de conceber um filho, as tarefas eram distribuídas de acordo com a força física entre homem e mulher e a responsabilidade sobre as crianças eram do casal e da comunidade. Nestes tempos também as mulheres caçavam juntamente com os homens e ajudavam a cortar a carne. E por acaso partilho desse gosto. Também eu gosto muito de cortar carne. O que é que eu posso fazer? Gosto. Até presunto. Da pata. Adoro. Há estudos que sugerem até que foram mesmo as mulheres responsáveis pela grande transformação na evolução com a invenção da agricultura, a criação de plantas e, consequentemente, a domesticação dos animais e também entre os homens, enfim. Sempre precisámos uns dos outros, não é? Como é que chegámos então até aqui? Como é que as mulheres gradualmente foram subjugadas? Será que a menor força física, a necessidade de repouso durante a gravidez e os cuidados maternais podem ter sido interpretados pelos homens como sinal de inferioridade? Convenhamos, devia dar jeito às sociedades patriarcais ter mulheres fora das decisões e da comunidade. Só assim se poderia alcançar o despotismo e o abuso de poder. Pronto, aqui está assim uma asinha aqui, não sei. Na antiguidade egípcia, as mulheres, dependendo da sua classe social, podiam participar na religião e na política, mas era uma sociedade maioritariamente dominada e governada por homens. Na Grécia Antiga, então, nem se fala, onde até famosos filósofos, como Aristóteles, consideravam a mulher um ser pouco inteligente, filho da mãe, e que deveria ser uma serva do homem, não sendo contemplada nos ideais onde nasce a democracia. O mesmo acontece no antigo Império Romano, onde mulheres, filhos e escravos estavam sob o poder absoluto do homem. Com a época das trevas, durante a Inquisição, qualquer mulher que mostrasse algum distanciamento ou revolta pelas leis altamente discriminatórias era tido como bruxa e posta a arder em praça pública, a famosa caça às bruxas. Uma coisa sabemos. Este conceito de inferioridade, marcada à nascença pelo simples facto de ser mulher, não existiu sempre, mas foi desde muito cedo completamente adotado por várias culturas e sociedades e manufaturada pelos homens, com a conivência de quem governava e reforçada também pelas várias religiões, muito embora a religião tenha sido muitas vezes a única salvação. É por isso que hoje vos trago a história da primeira mulher de que há notícia, em Portugal, a conseguir o divórcio.
Trata-se de Antónia Margarida de Castelo Branco. Faz parte do rol de mulheres escritoras que o faziam em sordina e mantiveram-se em segredo, nomeadamente os seus textos, quer sob a forma de pseudónimos, quer nas gavetas esquecidas nas secretárias. Antónia Margarida faz parte desse grupo aparentemente privilegiado de mulheres que receberam alguma educação e altamente instruídas, cuja escrita tornou-se o seu refúgio, o seu lugar seguro. Em pleno século XVII, a mulher não tem qualquer direito de posse aos seus bens, não tem direito à educação nem a participar na vida cívica. Vive-se numa altura em que é legítimo por lei matar uma mulher caso ela tenha sido adúltera, e o contexto cultural e social não favorecia a escrita de mulheres, claro, nem qualquer forma de arte, nem favorecia nada. nem a escrita, nem nada. Até mesmo no século XIX, por exemplo, a mulher precisava da autorização do marido para cantar em público. E claro, se formos olhar para outros países como o Irão, a Arábia Saudita, o Catar, a mulher ainda hoje precisa de pedir autorização ao marido para viajar e continua a ser excluída da participação cívica enquanto cidadã. Mas falemos de Antónia Margarida de Castelo Branco. Antónia Margarida nasceu a 4 de agosto de 1652, em Lisboa, na chamada Vila do Lavradio, que, se não estou em erro, fica ali perto do Barreiro, na Baixa da Banheira. Acho eu, assim. Se calhar antigamente devia ser tudo parecia um campo de futebol, não é? Não vou para ali, vai sem peito, só tens de passar por cima das searas. Ok, tá. Antónia Margarida, vou tratá-la apenas por Margarida. Vou tratá-la por Margarida. Era de famílias nobres, de ascendência luso-brasileira. Sua mãe era portuguesa, chamava-se Joana Luísa Castelo Branco, e o pai, o brasileiro António de Albuquerque. O pai era tido em muito boa conta no Brasil, mais especificamente na capitania do Maranhão, porque tinha lutado contra a invasão dos holandeses e contra os índios topinambases, para defender a sua terra. No entanto, na altura da restauração da independência portuguesa, aos nossos vizinhos espanhóis, os Filipes todos, o 1, 2 e 3, o primeiro, segundo e terceiro, 1, 2 e 3. Número 1, Filipão. Com a restauração da independência, então, o pai de Margarida viu-se de certa forma afetado e decidiu voltar para Portugal. Casou-se então com a Joana e tiveram 2 filhos, a Margarida e outro que não sei o nome agora e também para a história pouco importa. Pronto. Margarida sofreu muito na infância. O seu pai era altamente cruel. Ela escreveu que por chorar pouco em bebê, que o pai lhe espetou agulhas, ficando a criança toda em sangue para ver se chorava. E que, volta e meia, sempre que ela estava muito caladinha, o pai espetava-lhe agulhas e alfinetes. Bah, que agradável. Eu tenho de fazer aqui um à parte para dizer que a obra que a Margarida deixou está repleta de referências a Deus, uma culpa cristã muito presente. Ela sente que todos os maus tratos que viveu foram para lhe mostrar que o caminho dela seria a total entrega a Deus. Por exemplo, consta que quando era pequena adorava ler e gostava especialmente de novelas, comédias, livros sobre cavalaria, mas tinha de esconder do pai que não só a queria como freira, como provavelmente a queria meia burra, por onde sei lá. Não era digno de uma menina ler para além de histórias sobre anjos e santos. Nas palavras dela, logo que tive juízo de razão, em lugar de amar a Deus, comecei a dar-me a vaidades. Aqui as vaidades são os livros de comédias e novelas e cavalitos. Gastando mais do tempo em ler livros de comédias e novelas e que meu pai me tolhia como tão cristão. Mas ainda assim, eu contra a sua vontade lia todas as noites. Escondia os livros entre os colchões da cama para ler depois de deitada, com um rolo nos travesseiros, por cuja causa estive por vezes a risco de me queimar. Ou seja, ela quase se incendiou a ler, porque na altura usavam isqueiros para ler. Usavam aqueles, imagino que seja um candeeiro a azeite. E ela quase... Ou uma vela. De certeza que foi uma vela. Ela usava velas, em princípio. E quase se incendiou a ler. Deve ter apanhado um cagaço. As leituras feitas pelas mulheres deveriam obedecer a uma tradição religiosa. As senhoras deviam ler vidas de santos, as epístolas, os evangelhos,
Margarida condena a leitura das novelas de cavalarias e dos livros de amores e convencia-se que eram uma vaidade e um obstáculo até chegar a Deus. Mas este julgamento já o afasta no convento, atenção, porque quando era pequenita às tantas queria ler livros sobre cavalitos. A literatura para as mulheres era só sobre anjos e santos, pronto. Estás parva agora cowboys. Deus é que é. Não sei se também falam cavalos. Ela queria ler cavalos. Onde é que está, onde é que se mete o cavalito? Não. Não, Margarida, só temos o Santo Tirso. Santo Tirso vai à escola, Santo Tirso vai à França, Santo Tirso vai a um parque. Não, mas voltemos à vida de Margarida e à sua infância. O martírio de Antónia Margarida começou à nascença. Escreveu que era uma bebé muito feia, parecia um bicho. Isto, claro, devem ser coisas que ouviu dos pais, de certeza. Mas no dia do seu batismo tudo mudou, que era a malícia que a fazia feia. Por ser feia e chorar pouco, o pai, em vez de mimos, dava-lhe beliscões e espetava-lhe alfinetes. Tinha até de pedir autorização para beber água e às vezes até isso o pai lhe o negava. Quando o irmão nasceu, foi desde logo mais amado. Como ela afirma, fiquei até num amor em segundo lugar, porque, como o meu irmão era muito lindo e galante, de ambos era o mais mimoso. Para além disso, era muitas vezes ela a castigada porque o irmão culpava e ela não o denunciava. Epá, que santa! Que santa esta mulher! Ela refere assim: meu irmão com a antecipação se prevenia, acusando-me das suas travessuras, e levava eu o castigo por elas sem o acusar, que nunca tive gênio de ser fiscal de ninguém. Margarida passou uma infância de tormentos que anteciparia o que viveria mais tarde, um verdadeiro inferno. Quando a Margarida tinha 15 anos, morre-lhe o seu pai, e aos 17 é forçada a casar com Brás Teles de Menezes e Faro. Este casamento realiza-se, estou a citar, por inteligência entre famílias que de um modo ou de outro haviam sido proscritas ou prejudicadas pelo partidarismo brigantino. Brigantino refere-se à quarta dinastia de reis que vai desde 1640 a 1910, ou seja, a última dinastia. E se prejudicaram decorrente à restauração da independência é porque provavelmente a família nobre, tanto de Margarida como de Brás Teles, tinham ligações ou beneficiavam da corte dos reis Filipes. O 1, 2 e 3. O primeiro, segundo e terceiro. Pronto, gostavam de Espanha. Também eu gosto. E bem. Voltando a Margarida e ao seu terrível casamento com o bruto e porco, digo eu, Brás Teles. Antónia Margarida viveu numa época em que o destino para uma mulher ditava apenas um de dois caminhos: ou viver como religiosa, esposa de Cristo, ou viver a vida secular, casada ou solteira, mas dependente do marido, do pai ou de algum irmão, mas sempre na dependência de um poder masculino. Como a Margarida pertencia a uma família nobre, podia receber instrução formal, com a autorização de claro do pai ou do marido. Quando a Margarida casou com Brás Teles, era sabido que ele era um homem mau. Chegaram a dizer o seguinte: minha senhora, querem-na casar com um homem que não tem mais que sangue. É muito nobre, muito pobre e muito terrível. Até a mãe deveria saber, mas às tantas deve ter dito: olha, deixa-la, não quer saber. Porque foi a mãe que a pressionou, foi a mãe que arranjou, que arranjou este arranjinho. Vou agora contar alguns dos episódios cruéis que se podem ler na sua autobiografia desta santa mulher. Ela conta que uma vez estava à janela a cortar as unhas, e eu que ainda pensei em meter o som de cortar as unhas, mas acho que toda a gente sabe. Tic, tic, tic. Quando de repente o seu marido começa a acusá-la de o andar a trair e que a janela estava aberta porque um homem fidalgo tinha acabado de sair do quarto. Vou ler só aqui algumas descrições, algumas partes da descrição que ela faz deste episódio. Se enfureceu de maneira que me levou aos puxões até ao cabo da casa, que não me tirava logo a vida por não fazer estrondo, mas que se vingaria em melhor ocasião. E tudo isso disse tão afirmativamente como quem o queria pela maior verdade. A minha serenidade foi tão grande incentivo da sua ira que o obrigou a usar comigo indecentes ações, indignas de se dizerem e só dignas de se sentirem. Como viu que nada me alterava o ânimo, nem a cor do rosto, que ainda foi mais, tornou a dar-me novo assalto com uma adaga nua. A adaga nua é uma navalha gigante, faca de mato. É um facalhão do mato.
Novo assalto com uma adaga nua, fazendo menção de me a querer cravar, e vendo que eu nem mostrava defender-me nem assustar-me, ficou tão confuso que, considerando um pouco o que faria, saiu da câmara, ou seja, do quarto, e fechando-me por fora com a chave, não tornou senão à noite. Basicamente espancou-a e trancou-a no quarto porque ela estava a cortar as unhas, mas ele pensava que ela o andava a trair. Mesmo se andasse, não era justificação. Já cortar as unhas. Ela descreve também uma situação em que lhe deu um ataque muito forte de tosse durante a noite, porque dormia descoberta e a terra onde vivia era muito fria. O marido pensou que ela estava a fingir e só tossia para o irritar. Ela diz: uma noite o quereu tanto que, furioso, se incorporou na cama e, tirando a faca que tinha deixado dos travesseiros, me a pôs na garganta, dizendo que me apregaria aos travesseiros se tossia mais. Pá, que pessoa! Pessoa má, porra! Que pessoa má! Fogo! Caramba! E vou contar apenas mais um episódio. Margarida Braz deu à luz vários filhos, mas morreram pouco depois para a sua enormíssima dor, como devem imaginar. Porque o marido não a deixava dar leite aos recém-nascidos. Eles morriam ao fim de poucos dias. Foram pelo menos 2 filhos gêmeos e mais um menino, em que este último, o marido ainda a obrigou a tratar do caixão antes de morrer. Filho. No livro, é Brás quem lhe impõe que amortalhe o bebê morto. Ela ainda teve de enrolar o bebê numa mortalha. A mortalha não são aquelas... Pronto, é um lençol. Ela escreve assim: e vi que estive viva com a morte, e vi que com a vida estive morta. Era Brás Teles quem ditava a sentença da morte dos filhos acabados de nascer, obrigando a sua mulher a anular totalmente a sua vontade, instinto, dignidade, usava-a como a causa de morte por não a permitir dar alimento, afeto e amor. Quanto a este assunto, Margarida escreve: muito me admirava a grande prontidão com que aquela criatura correspondia às inspirações que Deus lhe dava de me mortificar e como sabia fazer. Cabrão. Esta parte do cabrão. Antónia Margarida estava convencida que o seu casamento era um castigo pela sua não obediência a Deus, por não ter seguido o chamamento e tornar-se freira. Logo, aos 17. Margarida era muito devota. Decide que quer ir para o convento, dedicar-se a Deus, mas isso significa o divórcio e toda a família era contra. Porque ia ser vista como devassa, ia morrer desassossegada e sozinha, aquelas coisas bonitas que a família a habituou, não é? Mas Margarida sabe que se continuar no casamento acaba por morrer. O que mais lhe custa nesta decisão foi ter de se separar do seu filho. Ele tinha 8 anos quando ela foi para o convento. Mas durante toda a vida escreveu várias cartas a um primo, que acho que também era padre, ou monge, não sei, agora... padre! E não só estava sempre a par de tudo o que acontecia fora do convento, como ajudava o seu filho com dinheiro, mexendo alguns cordelinhos também. Tanto que a Margarida, quando morreu, não deixou os seus bens ao mosteiro, para espanto de muitos, mas ao seu filho. Ela decide então que tem de acabar com a vida que tinha e só lhe restava uma saída: tornar-se freira. A única saída possível na altura também. Pronto. Usando do facto de ter ligações à nobreza e à família real, conseguiu que o marido a deixasse entrar no convento. Ela conta que houve um dia que pediu muito a Deus e o marido foi ter com ela e disse-lhe: pronto, está bem, vai lá. Deve ter dito assim, porque na altura tratavam-se todos por vós, o que não dá jeito nenhum para conjugar verbos. Tratavam assim: vós fazer. Pronto, está bem, ide lá. Não foi assim que ele disse. Pronto, adiante. Até foi isto foi um acontecimento muito marcante na vida de Margarida, porque ela conta que ele se prostou no chão. Só se prosta no chão. Só se prosta. Não soa bem. Só se prostra no chão. Ficou prostrado. Só se prostra. Finalmente Margarida vai para o convento, onde desde logo tem alguém, um padre ou um monge, eu nunca sei, um chamado confessor a quem ela contava tudo. Ele quase a obrigou a escrever a sua história. E este testemunho autobiográfico é muito característico deste ambiente conventual, porque era uma forma de ajudar as religiosas na caminhada espiritual, para se elevarem ao estado de perfeitas.
Antónia Margarida muda de nome, passa a ser Soror Clara do Santíssimo Sacramento. Terá escrito e reescrito várias vezes a sua autobiografia, consoante a perspectiva que atende de si própria e das suas atitudes. A imagem que nos deixa de si é o resultado de uma sobreposição de perspectivas, mesmo que de forma ingênua. À inicial relação que fez de si própria, Antónia Margarida sobrepôs várias outras, folha sobre folha, Margarida sobre Margarida. E aqui estou a citar parte de uma dissertação de Flávio Scotelaro Xavier Júnior, que foi importantíssimo na minha pesquisa, porque há muita pouca informação sobre Antónia Margarida e, de facto, para além daquela que ela deixou, não é? Há poucos trabalhos sobre ela e encontrei uma tese de mestrado formidável por este luso-brasileiro também, luso-brasileiro, Flávio Scotelaro Xavier Júnior, que ainda tentei procurá-lo no Google, mas não encontrei. Depois tenho que mandar uma mensagem a agradecer, porque de facto é um trabalho muito completo. Soror Clara do Santíssimo Sacramento, que mania esta dos nomes grandes, não é? Eu podia ter escolhido uma alcunha, mas não, é que nem fica no ouvido. Bom, Soror Clara do Santíssimo Sacramento ainda teve de lidar com a notícia de que o seu filho era acusado de assassinar o cunhado enquanto estava no convento. E ela tentou pagar as despesas dele através lá do primo, monge ou frade. Embora nos textos que escreve ao confessor não mostre esse lado maternal ou prendimento com o exterior. Ela esteve sempre num conflito interno entre a sua vida passada e entre o seu presente, que implicava renunciar tudo aquilo que tinha vivido. Ela destacou-se pela luta em querer livrar-se do casamento abusivo através de provas e testemunhas do seu sofrimento. Conseguiu ser admitida no convento de Santos antes mesmo que o seu divórcio fosse consolidado. Em 1675 é publicada em decreto real a cessão do divórcio por 6 anos, à revelia de Brás, por meio dos argumentos dos procuradores de Antónia Margarida, que mostravam a culpabilidade do seu marido. Essa primeira sentença foi decretada com o objetivo de que Brás se retratasse e mudasse. Caso isso não acontecesse, dentro do prazo de 6 anos, seria então aplicada a sentença para o divórcio definitivo. Ou seja, isto nem sequer era logo. Primeiro há divórcio, finalmente, não é? Embora já se fizessem divórcios, era muito raro, muito menos por parte da mulher. Ou seja, só ao fim de 6 anos é que seria o divórcio definitivo. Bom, pior que o Johnny Depp e a Kardashian. Antónia Margarida, ou Soror Clara do Santíssimo Sacramento, morreu em 1717, deixando para a história o testemunho escrito do seu sofrimento, luta e entrega a Deus. De uma forma ou de outra, existe aqui sempre a presença masculina a ditar-lhe o destino. Ainda assim, livrou-se daquele psicopata. Pronto. A violência doméstica constitui um crime público desde 2004, o que quer dizer que qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum abuso físico, psicológico, sexual, deve comunicar às autoridades competentes. Ser crime público implica que não é necessário que a denúncia seja feita pela vítima, mas claro que ajuda se a vítima confirmar e ser verdadeira quanto àquilo que está a sofrer. Devemos isso a nós próprias e às mulheres. É de facto uma luta muito real. A Margarida também sentiu necessidade de partilhar a sua história. Estamos a falar do século XVII. A única solução era ir para a freira. E mesmo assim havia com certeza abusos de vários lados, como sempre houve. Hoje em dia temos mais opções, felizmente. Poxa, também não é? 300 anos depois. A propósito de violência de género contra as mulheres, conversei com Joana Amaral Dias, psicóloga e ativista, que muitas vezes tem abordado este assunto ao longo do tempo. No início disto, não é? A montante disto, não foram resolvidas as grandes causas estruturais e que são a semente deste problema. O alcoolismo, Portugal tem um dos problemas mais graves do alcoolismo da Europa. Em muitos destes indicadores é mesmo o pior de todos. Temos um padrão de consumo de bebidas alcoólicas que comecem mais cedo, que tem mais quantidades de unidades de álcool, e que termina mais tarde, e, portanto, em vários indicadores, nestes que eu estou a dar como exemplo e noutros, nós pontuamos francamente mal quando comparados com outros países da União Europeia. E o álcool está associado em muitas situações de violência doméstica e sobretudo problemas de alcoolismo, não só o álcool, mas mesmo do alcoolismo crónico.
Pronto, e muitas formas de alcoolismo crónico. E também não resolvemos, nessas causas montantes a montantes, estruturais, também não resolvemos o problema da perpetuação dos ciclos de violência nas famílias. Sim. Porque muitos adultos que são agressivos foram também espancados, também foram batidos. Portanto, agora pela primeira vez há uma campanha, mas que ainda é muito tímida, ainda é muito desmaiada, contra a violência, que é crime, a violência sobre as crianças, não é? Mas na verdade ainda reina, ainda impera, quer no sistema judicial, quer nas famílias, um bocado aquela ideia novecentista de que existe uma coisa chamada palmada pedagógica. Na verdade, esses ciclos de violência perpetuam. É preciso ver que, durante o Estado Novo, o crime de homicídio, se fosse por adultério, um homem matar uma mulher por adultério, tinha, enfim, o chamado crime passional, tinha de várias atenuantes. As mulheres não podiam viajar sem autorização do marido, que podia caçar o passaporte, etc. Não é? Portanto, sim, é tudo muito recente. São 50 anos, sendo que as pessoas que viveram, muitas pessoas que viveram até 60 e 74 neste regime, educaram depois as gerações seguintes, não é? Pronto, eu posso dizer, mas eu nasci depois do 25 de Abril, pois nasci, mas fui educada pelos meus pais que não nasceram antes do 25 de Abril, não é? Então, por exemplo, o que é que tu aconselharias uma mulher que apresente queixa e continua a viver com o marido nessa mesma noite, por exemplo? O que é que aconselharias a fazer? Ela apresenta queixa, provavelmente é levada... O melhor, se a polícia não o tirou lá de casa, se a polícia não agiu conforme a gravidade da situação, porque o ideal era a polícia, de facto, ter essa capacidade de agir conforme a situação. Mas depois, deixa-me pôr aqui um parênteses, aqui entram outras coisas complicadas do direito, como, por exemplo, o conceito de casa-morada de família. Se aquela pessoa mora ali, estás a ver? Pode ser, e não há flagrante delito, a pessoa pode alegar que quer ficar ali. Mas o que eu aconselho, em primeiro lugar, é a pessoa pedir a alguém para ir lá para casa, fazer-lhe companhia e, de alguma forma, acompanhá-la e protegê-la naquela situação, não é? Pronto, e que também vai, ao fim e ao cabo, também vai servir de testemunha. Uma amiga, um colega de trabalho, outra pessoa qualquer, não é? Que possa estar ali presente e fazer um bocado essa barreira. Muitas vezes o agressor, perante isso, acaba por manifestar mais comportamentos desadequados e logo aí a pessoa deve logo imediatamente voltar a chamar as autoridades. Essa é uma solução ótima. A outra solução é mais do que uma casa-abrigo, a pessoa se puder, não é, nessa altura, ausentar-se, fazer férias ou outra coisa qualquer, seria muito bom. E também seria muito bom que as pessoas todas percebessem que são potenciais vítimas, porque somos todas, as mulheres devem ter consciência que o perímetro doméstico é provavelmente o sítio, a sua campa, é o seu campo de batalha, porque isso acho que há muitas mulheres que não têm essa noção, mas a violência doméstica continua a ser uma das causas de morte principais nas mulheres. Sim. Portanto, provavelmente muitas de nós vamos morrer em casa, exatamente, muitas de nós vamos morrer em casa às mãos dos nossos companheiros ou ex-companheiros. Portanto, era muito bom que as mulheres lutassem mais por isto, e nomeadamente em relação a coisas como esta, destes conceitos, casa-morada de família, etc., tivessem um bocadinho mais alertas e mais críticas para poderem mudar estas regras, que evidentemente não funcionam. Na prática não funcionam. Podem ser conceitos muito bonitos no direito e que protegem os arguidos e os direitos de quem é acusado, mas as vítimas de facto não estão a ter essa proteção e, portanto, o direito tem que estar ao serviço das sociedades e não o contrário, não é? A sociedade tem que estar ao serviço do direito. E já agora, porquê que achas que é mais comum em homens do que em mulheres? Por várias razões, umas de educação, não é? Porque toda esta cultura patriarcal e machista já não está tão acesa, mas ainda dita muitas cartas, não é? Ainda tem muito poder, basta olhar para aquilo que são os centros do poder e ver que realmente eles ainda são maioritariamente masculinos, não é? Embora as mulheres tenham, hoje em dia, as mulheres portuguesas tenham um nível de educação formal muito mais elevado do que os homens, estou a falar de licenciaturas, mestrados e doutoramentos, quando chegas aos níveis de poder na política, poder científico, nas universidades, nos tribunais superiores, nos órgãos de comunicação social, etc., que o que encontras são homens. Os homens continuam agarrados ao poder e a não querer partilhar com as mulheres. E continua a ser difícil para as mulheres, por mais capacitadas e mais credenciais que tenham, quando chegam às esferas de poder, realmente têm mais dificuldade em
estar na cúpula, no topo, pronto. Portanto, isso é um exemplo de como a cultura machista ainda é dominante. Pois, também há questões aqui fisiológicas dos homens, não é? Testosteronas, etc., que os homens estão preparados fisiologicamente para um comportamento mais de caçador, digamos assim. Isso também é outra variável que se junta às questões culturais. E depois o alcoolismo, também falaste muito bem, não é? Tudo, exatamente. Todas essas questões, mais uma vez é um cocktail Molotov que vai depois ter estes efeitos, mas a psicopatologia, nomeadamente a violência doméstica, mas tudo o que é patologia psiquiátrica e psicológica tem género, estás a ver? Ou seja, nós sabemos que os quadros de esquizofrenia são muito mais frequentes em homens do que em mulheres, da mesma forma que quadros de histeria são muito mais frequentes em mulheres do que em homens. Claro que isso não quer dizer que isso não tenha uma carga cultural, porque tem, mas a psicopatologia tem género, não é neutra. 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres. Não falamos apenas de violência em contexto doméstico, mas todo o tipo de agressão física e psicológica contra a mulher. Como nos lembra Daniel Coutrin, psicólogo clínico da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O dia 25 de novembro é uma data importante, não é? Ela assinala-se já há uma série de anos. Aquilo que tem por base este dia, apesar de ele estar muito conotado em relação à violência conjugal ou à violência doméstica, porque são formas de violência que afetam de forma desproporcional as mulheres, na verdade o que este dia quer assinalar são todas as formas de violência que são exercidas contra as mulheres e que as afetam de forma desproporcional. Que para além da violência conjugal, da violência em contextos de intimidade, é o assédio sexual, a violação, o assédio moral em contexto de trabalho, o abuso sexual, os casamentos forçados, a mutilação genital feminina. Portanto, tudo isto, formas de violência que afetam as mulheres e que são formas de violência de género, marcadamente. O papel da APAV, enquanto organização de apoio às vítimas, é juntar-se a esta data também e assinalá-la de forma a lembrar, por um lado, a comunidade, por lembrar as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, de que estas formas de violência existem e, por outro lado, de sensibilizar todos os cidadãos e todas as cidadãs que estas formas de violência, apesar de serem dirigidas às mulheres, compete-nos a todos nós e a todas nós ajudarmos a denunciar estas formas de violência e, por outro lado, a não tolerar estas formas de violência. Portanto, sobretudo, a criar e a consciencializar as pessoas para uma cultura de não tolerância da violência e uma cultura de transversalização dos direitos humanos. Se estiver a ser agredido ou em perigo, ligue de imediato o 112 e peça ajuda. Indique sempre, em primeiro lugar, o local onde está a acontecer a agressão, tente fugir, saia de casa, grite por socorro e dirija-se ao posto policial mais próximo da sua área de residência. É importante que se faça ouvir e que os seus vizinhos ou familiares a ouçam. Mais tarde pode precisar de testemunhas para provar o crime. Desloque-se de imediato ao hospital ou centro de saúde mais próximo, mesmo que não necessite tratamentos, relate o que se passou e peça um relatório médico que mais tarde poderá ajudar na prova. Denuncie o crime às autoridades logo possível. E quem pode denunciar? O crime de violência doméstica é um crime público, pelo que qualquer pessoa, para além da vítima, pode e deve denunciar esta ocorrência. Pode fazê-lo numa esquadra da PSP, num posto da GNR, também pode fazer no próprio tribunal, na secção do Ministério Público ou ainda através da Caixa Eletrónica ou no Instituto de Medicina Legal. Se é vítima de violência doméstica, contacte a linha de apoio à vítima 116 006. A chamada é gratuita. Está disponível nos dias úteis das 9 às 21. O apoio está também disponível através do Messenger, Instagram e por videochamada. Obrigada a todos que têm acompanhado o Dominó. Grazie a todos os ouvintes. Um especial agradecimento à APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Daniel Coutrin, psicólogo e responsável pela área de violência doméstica na APAV,
e à Joana Amaral Dias pela disponibilidade e pelo trabalho na luta contra a violência. Este foi o Dominó, um podcast da AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até à próxima. E obrigada por acompanharem.